Perdão, cuidar, amar, parecem palavras soltas, mas traduzem a obra de Jesus. Como homem, ele supriu a necessidade de todos que cruzavam o seu caminho. Em alguns casos, ele fez questão de intervir e transformar a vida dessas pessoas para sempre. E este amor, que é o perfume de Deus, ele deixou em nossas mãos para espalharmos seu aroma em todos os lugares, continuando em cada esquina, bairro, vizinhança ou país, aquilo que ele, com tanto desprendimento e ternura, realizou enquanto esteve aqui. Em todos os lugares existem pessoas que estão enfrentando momentos na vida, que tudo aquilo que parecia ter valor e lhes dá segurança acaba. E então a fé é a única força que sustenta o espírito humano e lhes impulsiona a prosseguir. E você? Você mesmo. Você precisa ser Jesus para alguém. Se for para amar, ame. Se for para perdoar, perdoe. Se o melhor é cuidar, cuide. E ajudar, ajude sempre. Não se canse de fazer o bem. Existe agora uma pessoa do seu lado e você pode ter a oportunidade de exalar o bom perfume de Cristo. E essa é a maior honra que Ele poderia nos dar. A honra de continuar aquilo que Ele começou. É um privilégio ser Jesus para alguém. Aleluia. Bom dia, queridos. Tenho certeza que ao assistir esse vídeo você pensou, meu Deus, o que eu posso fazer? Coisas tão fáceis, né? Tão simples de fazer para se tornar Jesus na vida de alguém. E durante esses domingos nós vamos estar ouvindo sobre isso, sendo inspirados pelo Espírito Santo, amém? Para podermos despertar. O que é que eu posso fazer para ser Jesus na vida de alguém que está tão perto de mim? Às vezes uma boa ação, uma boa atitude que nós temos com alguém, nós podemos demonstrar o Evangelho, a palavra de Deus para a vida de alguém. E, queridos, tem muitas pessoas que o Jesus que eles vão ver, que eles vão conhecer, é você. Até eles chegarem ao conhecimento da pessoa de Jesus, a ter um relacionamento com Jesus como você tem hoje, você vai ser o Jesus na vida deles. Aquilo que nós fazemos diante das pessoas é o que eles estão assistindo e é o que eles estão pensando. Esse cristão é diferente. Esse cristão, ele faz coisas diferentes. Ele fala o que ele diz. Ele pratica o que Jesus disse na Bíblia. E nós vamos chamar a atenção das pessoas, da sua família. Você vai chamar a atenção da sua família quando você anda na palavra. E às vezes nós pensamos, queridos, que andar na palavra é uma coisa tão difícil. Mas são coisas simples, são atitudes, a forma como você trata, a forma como você lida com as situações. Será que você fica desesperado ou você fica calma, se mantém calmo em situações difíceis? Quando você perde alguém na sua família, porque a gente sabe que todo mundo, a gente vai perder. Todo mundo vai passar pelo processo da morte, né? Eu sei que não é fácil. A nossa alma grita demais. Mas como cristão, qual deve ser o nosso comportamento diante de uma situação tão difícil que o mundo fica desesperado? Qual o nosso comportamento? Qual o exemplo que nós estamos dando? E eu não estou falando que você não pode chorar. Amém? Você pode chorar. Com certeza a gente chora, a gente sente a falta daquela pessoa. Mas qual é a nossa atitude diante de situações difíceis, queridos? Nós sabemos controlar as nossas emoções, nós sabemos calar a nossa boca quando é necessário. Quando aquela pessoa nos agride, qual é a nossa reação? E tudo isso são treinamentos, são práticas. A gente precisa praticar para a gente ir ficando bom. Mas se a gente nunca começar, a gente nunca vai ficar bom nas boas obras, nas coisas boas que nós podemos fazer para o nosso próximo. Porque aquilo que a gente pratica é aquilo que a gente vai ficando bom, não é isso? Você sabe que tudo que a gente faz, tudo que a gente começa a dedicar a nossa atenção,
nós vamos melhorando naquelas coisas. Então, seja Jesus na vida de alguém, amém? Seja Jesus para alguém, queridos, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, dentro da sua casa. A forma como você trata as pessoas dentro da sua casa vai demonstrar Jesus para elas, amém? Você não está muito animado com isso, não, mas é verdade. Nós podemos atrair ou nós podemos afastar a nossa família de Jesus, da palavra, com a forma que nós estamos vivendo diante deles. E não precisa ser uma pessoa religiosa. Você só precisa ser Jesus na vida dela. Amém? Suprir, às vezes, as necessidades de alguém da sua família que está precisando. São pequenas atitudes que nós podemos fazer para alguém, para qualquer pessoa. Não é só para um crente. Nós podemos ser bons para as pessoas no mundo também. Uma coisa, o pastor Bud, ele falava que para o mundo, muitas coisas vão acontecer como sinais para o mundo, que é como um sino que toca, né? Aquele sino que está batendo, fazendo barulho e... Geralmente, quando o sino toca na igreja católica, né? Os católicos sabem identificar que horário é aquele que o sino está tocando, por que o sino está tocando. E o sino é uma forma de atrair as pessoas. O sino é uma forma de atrair a atenção das pessoas. Então, muitas coisas que nós fazemos com as nossas atitudes lá fora, no mundo, onde nós estamos convivendo no nosso dia a dia, vai se tornar o sino. Aquele barulho que vai atrair a atenção das pessoas. Então, qual é o sino que você está tocando lá fora? Que barulho você está fazendo lá fora? Você está atraindo ou está afastando a atenção das pessoas para Deus? Nós somos testemunhas desse evangelho aqui nessa terra, queridos. Deus não vai descer. Jesus não vai vir novamente para viver aqui na terra como nós estamos hoje, como Ele já fez um dia. Ele deixou os representantes dele, que somos nós, amém? Nós somos os representantes dele aqui nessa terra. Se você não fizer alguma coisa, as pessoas não vão ouvir a palavra. Se você não pregar, se você não viver essa palavra, as pessoas não vão ver Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 13. A partir do versículo 13. Todo mundo abriu? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Nós somos, queridos, a luz do mundo. Para que serve uma luz? Para iluminar. Eu lembro, às vezes a gente está em alguns lugares escuros, né? Quando você está numa fazenda ou num sítio, ou em lugares distantes da cidade. Quando o céu está bem estrelado, eu não sei se você já prestou atenção no céu, quando você está em lugares assim, né? De fazenda ou sítio, que está longe da iluminação da cidade. Quando você olha para o céu, se ele estiver limpo, né? E ele estiver estrelado, você vai ver como você vai ver estrelas que você não vê quando você está na cidade. A luz, Deus criou a luz, né? Os luminares para iluminar essa terra. Quando você está em lugar escuro e você hoje pega seu celular, né? Muitas vezes eu saio do meu quarto, estou no quarto e vou no banheiro. Às vezes, para não acender a luz, para não atrapalhar a Guto está dormindo, eu pego o meu celular e só toco nele a pequena luz, só do celular, sem ser a lanterna. Só a luz do celular já ilumina o meu caminho para eu chegar até o banheiro. Às vezes eu saio do meu quarto e vou andando dentro de casa, e as janelas na minha casa são de vidro,
E a iluminação lá fora, que eu moro num sítio, a iluminação lá fora é bem forte. A gente colocou bem iluminado lá fora, para não ficar escuro. E aí a iluminação lá fora ilumina a casa todinha. Nem precisa acender as luzes da casa. Eu saio às vezes de madrugada do meu quarto, vou para a cozinha, nem acendo as luzes da casa. Porque a luz de fora, aquela luz que nem está dentro de casa, ela ilumina o meu caminho. Então, a luz, ela serve para iluminar, ela serve para nos ajudar a encontrar o caminho. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, quando nós nos tornamos essa luz para o mundo, queridos, eles vão encontrar em nós respostas de muitas coisas. Claro que não somos nós a resposta, é Jesus. Mas se você vive a palavra de Deus no seu dia a dia, você vai ser ou você vai ter essa resposta para as pessoas. Você vai saber como conduzir elas para o Senhor. Amém? Você vai poder ser aquela pessoa que vai puxar ela. Olha, vamos guiar, ela está no escuro. As pessoas lá no mundo estão na escuridão. E nós vamos ser essas pessoas que vamos estar iluminando ou puxando aquela pessoa como aquela lanterna. Como aquela lanterna que a gente possa colocar no escuro. A gente faz algumas atividades, às vezes, de acampar em lugares de sítio, essas coisas. E para andar à noite, quando o céu não está iluminado com as estrelas, ou quando não tem uma lua para iluminar, a gente tem que pegar a lanterna e sair olhando, porque senão a gente vai andar por cima do mato, por cima dos espinhos. E a lanterna nos ajuda a focar o caminho para onde a gente quer ir. E nós somos a luz desse mundo. Vós sois a luz desse mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Eu acredito que quando Jesus estava falando sobre isso, quando ele diz, olha, vocês são a luz do mundo, não se pode edificar uma cidade que é construída em cima de um monte. Eu não sei se você já veio de Lagoa Seca para Campina Grande. A gente mora ali próximo à Lagoa Seca. Antes de chegar em Lagoa Seca, um pouquinho antes, nós moramos ali entrando numa rua de terra. E quando a gente pega a estrada, a gente sai de casa, passa a estrada de terra. Quando a gente chega na pista, no asfalto, a gente já vê Campina Grande. A gente já vê a cidade iluminada. A gente tem uma visão da cidade. E Jesus, queridos, ele na verdade, ele foi, você sabe que ele foi criado em Nazaré. E de Nazaré, tinha uma cidade que é chamada de... deixa eu ver aqui se eu anotei o nome dessa cidade. Séforis é o nome da cidade, que na época de Jesus era uma cidade desenvolvida. Nazaré era uma aldeia, eram poucos habitantes na época, que Jesus... Hoje não, hoje já é uma cidade grande. Mas na época de Jesus, Nazaré era uma aldeia. Então não tinha muito trabalho lá, não tinha muito emprego por lá. E eu queria que colocasse a imagem aqui da cidade, que hoje são ruínas, Mas só para você ter uma ideia. Por favor, coloca a imagem da cidade. Olha só. Ao redor da cidade é um vale. E Nazaré fica próximo, fica uns 6 quilômetros mais ou menos dessa cidade de Séforis. E de Lagoa Seca para Campina Grande, para o centro de Campina Grande, são 7 quilômetros. Então eu consigo ver da estrada, quando eu chego na estrada, eu consigo ver a cidade de Campina Grande. E é porque lá em casa é mais alto do que Campina Grande. Onde eu moro, é mais alto do que Campina Grande. E eu consigo ver a cidade, 7 quilômetros mais ou menos. E aqui são 6 quilômetros mais ou menos de distância de Nazaré para Séforis. Então, Jesus, com certeza, quando ele estava usando esse exemplo aqui, ele falando para as pessoas, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Por quê?
porque com certeza ele tinha essa visão. Ele viu várias e várias vezes essa cidade no monte. Muda aí, por favor, a foto. Olha só, ao redor da cidade é um vale. Então, com certeza, essa visão aí Jesus teve por várias e várias vezes, crescendo. Durante o tempo de crescimento, da infância dele, da adolescência, da juventude dele, ele via essa imagem. E quando ele disse, não se pode esconder. Queridos, quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós somos como uma cidade edificada sobre um monte. Todo mundo vai olhar para nós. Quando você diz, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou filho de Deus, quando você diz isso, você se torna uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas vão estar olhando para você. E o que é que elas estão olhando e vendo em você? Como cristão. Você sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Se você não sabe, fica sabendo agora. Nós estamos, queridos, vivendo os últimos tempos. Muitas coisas têm acontecido, de acontecimentos políticos, muitas coisas acontecendo que estão sendo comprovados e confirmados, coisas que a Bíblia fala. E coisas que apontam para a segunda vinda de Jesus, ou, aliás, para o arrebatamento. Nós estamos próximos do arrebatamento. Você creia ou não, nós vamos ser arrebatados a qualquer momento. E como está a sua família? Como estão as pessoas que vivem ao seu redor? Será que nós estamos conscientes dessa verdade, queridos? Isso não é uma história da carochinha. Isso não é um conto de fadas. Vai acontecer. Esse arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Quem nasceu de novo não é quem frequenta a igreja. Quem nasceu de novo, você sabe que o novo nascimento, ele provoca frutos na nossa vida. Então, se você nasceu de novo, você precisa dar frutos. E frutos de justiça. Amém? Não é só frequentar a igreja. A Bíblia não garante salvação para quem frequenta a igreja. A Bíblia garante salvação para aqueles que nasceram de novo. Que o seu espírito foi recriado, que o Senhor habita dentro de você. Que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se você dá frutos na sua vida, não é só o fato de abrir a boca e dizer, Jesus, eu recebo você no meu coração. Mas e a sua vida? Como está a sua vida? Você está dando frutos do novo nascimento? Se você não sabe os frutos do novo nascimento, vá ler sua Bíblia. Faça o seu treinamento bíblico Rema, que você vai aprender o que é dar frutos do novo nascimento. Mas nós precisamos demonstrar o novo nascimento, a transformação dentro da nossa vida. Não é só frequentar a igreja. Infelizmente, queridos, nós vamos nos deparar no arrebatamento com pessoas que estão dentro da igreja, mas que não vão conosco para o céu. Porque só estão frequentando. Se você é filho de crente, se você nasceu na igreja, cresceu na igreja, frequentou o departamento infantil, mas se você está só frequentando a igreja e você não nasceu de novo, infelizmente, eu tenho que lhe dizer, você precisa nascer de novo. Porque a nossa passagem para o céu, para viver nossa eternidade com Deus, é o novo nascimento. Se não nascermos de novo, nós não veremos o reino de Deus. Amém? Então, nós somos essa luz, nós somos essa cidade construída sobre um monte, que as pessoas estão olhando, estão nos assistindo. Às vezes as pessoas pensam, e até falam, meu Deus, é muito difícil ser crente, todo mundo cobra de nós. Porque você é aquela cidade construída sobre um monte. E você está chamando a atenção. E porque você é o sal da terra. E o que é que o sal faz na nossa comida? Quando a gente vai comer, que a gente vai cozinhar, que bota um pouquinho de sal, tá? Não precisa ser muito, não. E a gente coloca um pouquinho de sal na nossa comida. Para dar sabor.
Porque sem sal, eu sei que, né, a gente termina se acostumando a comer sem sal hoje em dia, mas não é difícil começar, por quê? Começar a se acostumar com a comida sem sal? Porque fica realmente sem sabor, porque o sal dá um sabor diferente na comida. Não é isso? E aí a gente tem que, né, crucificar a nossa carne e nos acostumar com a comida saudável sem sal. Mas demora um pouquinho. Para muitas pessoas demora um pouquinho. Porque o sal, ele salga e ele dá sabor à comida. E a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz para esse mundo. Nós somos uma cidade construída sobre o monte. E as pessoas vão olhar mesmo para nós. E elas vão cobrar mesmo de nós. E não tenha medo disso, queridos. Você sabia que não é difícil ter uma vida cristã, viver praticando a palavra de Deus? Não é difícil. Difícil é viver no pecado. Difícil é uma vida de pecado. Difícil é você ter que estar todo o tempo escondendo o que você está fazendo. Isso é que é difícil de viver. Isso é que é uma vida miserável. É você estar escondendo o que você está fazendo. Quando você vive uma vida com Deus, queridos, você não precisa ficar escondendo as coisas que você faz. Porque você é livre, você vai querer fazer as coisas do Senhor. Você vai querer praticar a palavra de Deus. E se você não quer, né, sua carne não quer, você força sua carne a querer. Amém? E não importa se a carne quer ou não, ela precisa se submeter a você que manda agora. Porque a Bíblia diz que em outra hora, né, ou em outrora, a Bíblia diz que nós estávamos sendo governados pela carne. Quando a pessoa não é crente, quando alguém não tem Jesus na vida, quem manda é a carne. Todos os desejos da carne estão mandando. É quem está tomando as decisões. Mas quando nós nascemos de novo, nós mudamos de reino. Nós mudamos, e quem é que manda agora? O nosso espírito. O eu verdadeiro, você verdadeiro. É um espírito que você é, o espírito humano que você é. Que habita dentro desse corpo aqui. Esse espírito é quem deve comandar agora. E o problema de muitas pessoas é porque quem está mandando? A carne ainda. Eu não suporto fulano, eu não suporto fazer isso. Quem não suporta? A sua carne não suporta. Porque a palavra de Deus, queridos, ela precisa ser praticada. Independente se a nossa carne, ela quer ou não. Nós precisamos transformar a nossa vida. E nós vamos transformar praticando a palavra de Deus. Andar no Espírito, como a Bíblia fala, não é, né, flutuar, andando flutuando, feito aquelas imagens de fantasma, né, que fica flutuando, nem pisa no chão. Andar em Espírito, como a palavra de Deus diz, não é isso. Andar em Espírito é simples, é obedecer a palavra de Deus. Quando você anda obedecendo a palavra de Deus na sua vida, você está andando em Espírito. É praticar a palavra. E é uma vida fácil. Não é uma vida difícil. É porque a nossa carne, ela está mal acostumada a mandar. Mas quando você decide, quem vai mandar agora sou eu. Quem sou eu? Eu sou um espírito que habito em um corpo e eu possuo uma alma. E essa alma, ela está cheia, né, das nossas emoções, cheia de pensamentos. O que é que tem que fazer? Transformar pela palavra de Deus. Quando nós vamos fazendo esse exercício, né, crucificando nossa carne, praticando a palavra de Deus, nós vamos viver bem-sucedidos aqui nessa terra. É fácil, não é difícil, queridos. Não é difícil ser crente. Crente, tem umas pessoas antes que falavam assim, ser crente é luxo. E é luxo mesmo, amém? Ser crente é muito bom. Viver com Deus é uma vida boa. Não é uma vida trabalhosa. Aleluia. Então,
né, voltando para a cidade de Séforis, quando Jesus disse que uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Certamente, ele estava lembrando da imagem que ele via quando ele estava crescendo, olhando para aquela cidade. Quantas vezes ele não deve ter chegado naquele vale? Né, porque os estudiosos falam que muitas pessoas que moravam em Nazaré trabalhavam nessa cidade de Séforis, porque era uma cidade desenvolvida. E José, ele era carpinteiro. E Jesus também. Com certeza, Jesus ajudava o pai na profissão dele. E carpinteiro, para a gente hoje, é trabalhar com marcenaria, né? Com madeira. Não é isso? Carpinteiro, hoje. Só que naquela época, não. O carpinteiro, ele não fazia só isso. Ele trabalhava fazendo joias, desenhando joia. Na verdade, ele era um artista. Ele fazia coisas, ele trabalhava em construções. E essa cidade de Séforis, ela já tinha sido destruída. E Herodes, o filho de Herodes, ele herdou essa cidade aí, do pai. E essa cidade, ela foi reconstruída. Então, os estudiosos falam que, certamente, José trabalhava nessa cidade. Porque Jesus, ele tinha muito conhecimento da questão política, dessa questão de finanças. Ele usa muitos exemplos, quando ele começa o ministério dele, falando sobre essas coisas, sobre dinheiro, valores. Então, certamente, ele cresceu numa cidade que era bem movimentada. Então, os estudiosos falam, né, que mesmo vivendo em Nazaré, porque Nazaré era uma cidade dormitória. Então, as pessoas moravam em Nazaré, mas trabalhavam em Séforis, né? A maioria das pessoas. Então, com certeza, Jesus viu várias vezes aquela visão da cidade sobre o monte. E ele nos diz, né, que nós somos como uma cidade que vai ser colocada sobre o monte, que as pessoas estão olhando, não tem como esconder. Então, você como crente, querido, não tem como se esconder. Talvez você está dentro do seu trabalho, dentro da escola, e nunca disse que você é crente, mas vão descobrir. Vão descobrir que você é crente. Amém? De uma forma ou de outra, vão descobrir que você frequenta uma igreja. Mas, queridos, pregue a palavra de Deus para as pessoas. Nós não podemos assistir as pessoas indo para o inferno sem fazer nada. Se envolva em trabalhos. Essa igreja aqui, você não tem desculpa para dizer que não conseguiu se envolver em nada porque não teve oportunidade. Essa igreja é cheia de trabalho social, queridos. Se você buscar informações, você pode se envolver em algum trabalho. E às vezes nós não sabemos como fazer algumas coisas, né? Como iniciar o nosso evangelismo, uma vida de evangelismo. Se junta com pessoas que fazem isso. Temos o Grupo Vida, que é tão falado aqui, né? É feito convites para as pessoas irem para o Grupo Vida. É uma vez por mês, queridos. Uma vez por mês para você dar o seu tempo para alcançar pessoas. Você pode dizer, mas eu não sei evangelizar, eu não sei abordar as pessoas. Vai num grupo como esse, porque você vai aprender com outros que já estão fazendo. E você vai assistindo, e você vai participando, vai junto com alguém, e você vai aprender como abordar uma pessoa. Não tenha medo de falar de Jesus, de abordar alguém no meio da rua, porque se ele não receber, é problema dele. Você está fazendo a sua parte. Não tenha medo, você está num consultório médico, né? Encontra alguém, ou numa oficina, ou sei lá onde você está, em qualquer lugar, dentro do ônibus, e você encontra alguém, né? Principalmente em consultório médico. Se está ali é porque está precisando de alguma coisa no consultório médico. Começa a conversar, como quem não quer nada, e começa a conversar com aquela pessoa. Com certeza, numa conversa como essa, o brasileiro é muito fácil de conversar e de falar, né, da vida. Você vai alcançar uma pessoa conversando com ela no ônibus, no consultório, numa oficina, né, que você vai estar ali esperando seu carro ser consertado. Enquanto está ali, conversa com alguém. Não precisa ser uma grande coisa. Lembra da luz? Tem luz, né, que está, como eu falei, a luz no celular.
nem é aquela luz tão direcionada. Mas o pouco de luz que o meu celular dá, só tocando nele, ele ilumina que eu posso andar sem tropeçar em nada. Mas, com certeza, se eu acender a luz do quarto, vai ser uma luz maior. Então, tem coisas que a gente pode fazer que as pessoas, às vezes, nem estão vendo. E você está pensando assim, mas eu não tenho essa luz tão grande assim. Não importa o tamanho da sua luz. Amém? Não importa o tamanho da sua luz. Ilumine. O importante é que você ilumine alguém, querido. Pega alguém, se você tiver... se você disser, pai, eu quero me comprometer para firmar alguém na igreja, para trazer uma pessoa e firmar essa pessoa na igreja. E você ainda não sabe como discipular uma pessoa, se esforça para pelo menos passar na casa dela e trazer essa pessoa para a igreja. Porque alguém vai fazer esse discipulado por você. Mas pelo menos se doe para passar na casa dela e trazer essa pessoa para a igreja. E o pastor, quem estiver ministrando aqui, vai estar ajudando você nesse discipulado. Mas faça alguma coisa. Não viva a sua vida sem fazer nada para o Senhor, queridos. Verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. O que é um alqueire? Talvez muitas pessoas não saibam o que é um alqueire. Um alqueire era uma cesta, alguns falam que era um vaso, que media o trigo, né, o cereal. Então eles tinham, eu queria que colocasse aí a imagem do alqueire. É um cesto que está cobrindo uma lâmpada. Isso, olha. Não se coloca a candeia embaixo do alqueire. A candeia, né, é justamente essa iluminação que eles usavam dentro das casas. E Jesus está dizendo, olha, não se coloca debaixo do alqueire a luz. Por quê? Se botar o alqueire em cima, vai apagar. A luz, ela precisa ser colocada, queridos, em exposição, no velador, exatamente. No velador. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha só. Boas obras, nós precisamos fazer boas obras nessa terra. E quando eu falo boas obras, eu não estou falando só de boas obras de caridade, né? Aqueles trabalhos que a gente vai dar comida às pessoas, vai distribuir comida. Boas obras que a Bíblia fala é tudo de bom que você pode fazer para alguma pessoa. Seja um copo d'água que você der, queridos, a dar comida, a tratar uma pessoa bem, você vai estar fazendo uma boa obra. Se envolvendo em trabalhos sociais é uma boa obra. Trazendo alguém para a igreja, discipulando uma pessoa, você está fazendo uma boa obra. Eu não sei se você já leu os evangelhos e você vê como Jesus, ele fazia boas obras. Jesus, ele não estava fazendo o tempo todo trabalhos sociais, né? Como a gente conhece, o trabalho social de distribuir comida. Ele fez algumas vezes, né? Multiplicou pães e peixes. Ele deu àquele povo, alimentou aquele povo que estava com fome. Mas esse não era o foco principal de Jesus. O foco principal de Jesus era fazer boas obras em tudo e por onde ele passava. A Bíblia diz que Jesus, ele andava pregando, curando e expulsando demônios das pessoas. Ele fazia boas obras, queridos, por onde ele passava. E quem sabe aqui que expulsar o demônio de uma pessoa que é perturbada, uma pessoa atormentada por um demônio, e se você faz essa boa obra de expulsar esse demônio dessa pessoa, essa pessoa vai ser livre. Eu não sei se você já viu, ou você já conviveu, ou convive com alguém que é endemoniado, ou que fica endemoniado de vez em quando. Eu já convivi, eu já conheci pessoas assim, já expulsei demônios.
E eu sei que é um alívio quando aquele demônio sai daquela pessoa, queridos. É um alívio, aquela pessoa fica tão aliviada, porque aquele demônio está pressionando aquela pessoa. Isso é uma boa obra. Faça as obras de Jesus, seja Jesus na vida de alguém. Lê os evangelhos, veja o que foi que Jesus fez. Veja o que foi que Jesus andou fazendo na terra e faça a mesma coisa. Imite Jesus, amém? Pregue a palavra, impõe as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Aí você diz, mas eu tenho uma enfermidade, nem eu sou curada, nem eu recebo cura para mim mesmo, como é que eu vou impor as mãos sobre outra pessoa? Então creia para ser curado. Seja curado, queridos, a cura já está disponível para você. Seja curado, seja testemunha viva desse evangelho. Quando nós recebemos cura no nosso corpo, nós nos tornamos testemunha do evangelho também. O evangelho não só precisa ser pregado com palavras, mas nós podemos pregar o evangelho vivendo o evangelho também. Existem as duas formas, falando e vivendo. Nós vamos pregar o evangelho vivendo e falando. Mas às vezes falando não vai adiantar. Às vezes falando você causa até confusão. Então pregue vivendo. Amém? Deixe as pessoas verem Deus agindo na sua vida e elas vão querer. Seja Jesus na vida de alguém. Por onde você passar, pregue a palavra, viva a palavra, imponha as mãos sobre os enfermos, expulse demônios, cure as pessoas, queridos. O velador é um suporte, coloca por favor, é um suporte que ficava a candeia. E tem vários modelos, né, desse velador. Só eu quis trazer essas imagens só para você visualizar, porque às vezes a gente lê algumas palavras e a gente nem faz parte mais. Acho que ninguém nunca... Tem jovens que nunca viram uma candeia. Uma lamparina, Nunca nem viu, não sabe nem o que era. Pois está aí o que é uma candeia. Era aquilo que iluminava as casas naquele tempo, as cidades naquele tempo. Então, eles usavam em cima de um suporte, que era o velador, para poder... Por quê? Quando levanta a candeia, a luz fica maior. A expansão, a abrangência da iluminação é maior. Então, quanto mais você ficar alto, queridos... Eu não estou falando alto no sentido de posições ou de orgulho, não. Alto em Deus. Amém? Quanto mais você ficar alto, mais você vai iluminar. Mais a sua luz vai ter uma abrangência maior. Amém? E se você ficar embaixo do alqueire, se a sua luz ficar embaixo do alqueire, ela vai ficar escondida. As pessoas não vão poder ver a sua luz. E você não vai poder iluminar outras pessoas. Mas seja luz nesse mundo. Seja uma cidade edificada sobre um monte, queridos. Seja o sal dessa terra. Não se esconda. Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? O que Deus tem colocado para você como habilidade na sua vida? Que você sabe fazer bem. Use isso para o Senhor, use isso para o reino de Deus. Qualquer habilidade que você tenha pode ser usada para o reino de Deus. Deixe Deus usar os seus talentos. E quando você começar a usar os seus talentos, dando os seus talentos para o reino de Deus, isso vai ser multiplicado na sua vida. Quanto mais você der, mais você vai ter. Amém? Isso é em qualquer área da sua vida. Quanto mais nós somos generosos em compartilharmos com as pessoas, mais vai ser multiplicado para nós. Se nós damos conhecimento às pessoas, conhecimento vai ser multiplicado para nós. Se nós abençoamos as pessoas financeiramente, vamos ter de volta essa generosidade em nossa vida.
Se nós damos boas palavras, plantamos nas pessoas boas palavras, vamos ter isso de volta também na nossa vida. Se oramos por pessoas, queridos, vamos ter pessoas orando por nós também. Porque aquilo que a gente dá, a gente vai receber. Então, seja uma pessoa generosa em todos os aspectos da sua vida. E eu sei que isso não acontece de uma noite para o dia. Não é de uma semana para outra, nem de um ano para o outro. Mas, com certeza, nós podemos começar de algum ponto. Comece de algum ponto. E, com certeza, você vai olhar para 2019, né? A gente já está encerrando o ano. Você vai olhar em 2019 e pensar, meu Deus, olha como eu cresci. Essas coisas aqui em 2019 eu não aguentava. Eu não suportava passar por uma situação dessa sem reclamar, sem murmurar. E olha como eu melhorei. Estou suportando e estou até alegre. Suportando essas coisas. Amém, queridos? Nós podemos melhorar. Lucas 11:33 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Amém? Então, nós somos criados, queridos, para fazer boas obras. Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E sabe qual é o título, a legenda desse capítulo aqui? É Fazendo o Bem. Então, isso significa que isso que Jesus fazia, curar as pessoas, pregar o evangelho, expulsar demônios, isso era fazer o bem para as pessoas. Em Efésios 2:10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, nós fomos chamados você sabe que a salvação não é por meio das obras. Você pode fazer boas coisas como quiser, mas a salvação não depende disso. Mas uma vez salvos pela fé, nós precisamos fazer boas obras. Amém? Não são as boas obras que nos salvam. O que salva foi a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Mas quando nós nascemos de novo, nós precisamos fazer boas obras. Tito 3,14 diz assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se, olha só, a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ou seja, se você está vivendo uma vida sem fazer boas obras para alguém, queridos, você está vivendo uma vida infrutífera. Seja Jesus na vida de alguém. Amém? 2 Tessalonicenses 3:13 diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém? Então, não se canse de fazer o bem. De tudo que você ouviu aqui, o que é fazer o bem, que não são só obras sociais, mas tudo que você possa fazer de bom para alguém. Isso é fazer o bem para alguém. Seja Jesus na vida de alguém, faça o que Jesus faria na situação que você se depara. Nas situações do seu dia a dia, pensa o que Jesus faria nessa situação se ele estivesse aqui. E seja Jesus naquela situação para alguém. Amém? Então, para encerrar, nós vamos fazer uma ação. Essa é uma ação social. Nós vamos fazer uma ação, queridos. Nós temos a Agência de Missões, que é uma agência que funciona no Ministério Verbo da Vida, e que lida com os assuntos missionários do Ministério Verbo da Vida. Nós temos um projeto que se chama Fazer o Bem.
E nós vamos estar trabalhando dia 28, depois do Natal, no dia 28, tem um asilo ali no Jardim Paulistano. E tem mais ou menos uns 40 idosos, entre homens e mulheres. E nós desenvolvemos um trabalho lá, né, pela Escola de Missões, os alunos se envolvem nesse asilo. E nós queremos abençoar eles de alguma forma no final do ano, porque a gente sabe que no Natal, né, todo mundo está com a sua família, ou pelo menos a maioria das pessoas estão com suas famílias, confraternizando, e eles ficam lá sem receber, muitos nem recebem a família, nem tem mais ninguém na vida, né? Então, eles gostam de receber visita, nem precisa levar grandes coisas, eles só se satisfazem em ter gente lá, conversando e ouvindo eles. Então, a gente vai estar lá, dia 28, é um sábado, e a gente vai estar de 2 às 5 da tarde, vamos levar kits de higiene, né, pessoal para eles, e vamos dar um lanche para eles lá, e louvor. E eles vão dançar muito, porque eles gostam de dançar, de se divertir e de conversar muito. Então, querido, se você quer fazer parte dessa ação, você pode me procurar, ou procurar lá na secretaria, e pega lá o meu contato na secretaria, que aí você pode se envolver nessa ação, tá bom? E se você também quiser doar alguma coisa, nós vamos dar creme dental, escova de dente, shampoo, condicionador, sabonete, essas coisas de higiene pessoal. Se você deseja doar alguma coisa, também você está convidado e pode doar o que quiser, tá certo? Então, sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Amém?